Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu estou aqui hoje na indústria do sorriso, né? Na verdade, após um atendimento aí que a gente teve, num caso de cirurgia de implante, para falar um pouquinho desse caso, discutir esse caso com vocês, né? Para tirar talvez alguma dúvida que você tenha. E se surgir alguma dúvida, a gente está aí à disposição. Você pode entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais. Entra no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, tem vários vídeos falando de vários assuntos sobre odontologia, inclusive sobre implantodontia. Então você tem essa oportunidade aí de tirar algumas dúvidas por lá e também tirar as dúvidas com a gente. Nós temos nosso Instagram, fique mais próximo da gente para tirar essas dúvidas. Vou falar hoje sobre o caso de uma paciente. É uma paciente que ela perdeu 2 dentes posteriores inferiores, né? Um dente ela perdeu já há um certo tempo, que é um segundo molar inferior esquerdo. Eu vou mostrar para vocês uma radiografia panorâmica. E o dente que ela perdeu há uns meses atrás, que foi o primeiro molar inferior esquerdo. E eu vou falar qual foi a nossa conduta em relação a isso, tá bom? Essa paciente nos procurou porque ela tem todos os dentes na boca, exceto esses 2 dentinhos que foram perdidos. E ela nos perguntou o porquê, né? Quais os problemas que poderiam causar, que ela poderia ter se mantivesse a ausência desses dentes e não reabilitasse. Então, quais são os problemas? Quais são os riscos que os pacientes correm, assim, que pode ocasionar, né? O que pode acontecer se o paciente tem a perda de um dente e opta por não reabilitá-lo? Bom, a primeira questão que a gente tem que levar em consideração é que a gente depende, nossos dentes eles têm encaixes entre si, que é o que a gente chama de oclusão, tá? Então, quando a gente perde um dente, mesmo sendo um unitário, um dente só, todos os outros dentes remanescentes que estão à volta desse dente, então os dentes que estão do lado, os dentes que estão em cima, esses dentes eles sofrem movimentações, porque a nossa mordida, a nossa oclusão, ela busca contato constantemente. Os dentes superiores, eles tendem a buscar esse contato de oclusão, então sofrem um processo de extrusão dentária, tá? Então, o dente começa a descer e começa a querer entrar em contato com um dente que não existe mais ali. E o processo de extrusão dentária, ele pode ocasionar alguns problemas que não vão ser legais a longo prazo. Então, a perda de osso, né? Então, começa a ter exposição de raiz desse dente. Essa exposição de raiz pode levar à exposição de furca, que é uma região entre as raízes dentárias. Isso propicia acúmulo de alimento, de tártaro, que pode levar aí ao processo de cárie, mais perda óssea. E esse dente pode começar a ter mobilidade também. Então, assim, a gente começa a ter um comprometimento da estrutura de suporte do dente antagonista, né? Por conta da ausência do dente inferior. Aí toda a mordida começa a ficar bagunçada, começa a ficar alterada. E aí isso pode levar a outros problemas também, como a perda de dimensão vertical da mordida, então a boca começa a ficar murchinha, porque o paciente começa a ter perda da altura da mordida. O paciente pode desenvolver alguns problemas articulares por conta dessa perda de dimensão vertical. Então, o paciente pode começar a sentir dores próximo ao ouvido, né, na região anterior aqui, pré-auricular, que a gente chama. Pode começar a desenvolver estalos, deslocamento de disco articular, outros problemas dentro da articulação. É muito comum pacientes com perda de dimensão vertical também sofrerem com dores musculares, né, dores temporais, de masseter, por conta dessa perda da dimensão vertical que veio acontecendo no decorrer do tempo por conta de uma perda dentária inferior, né, ou superior, enfim. No caso dessa paciente específico, dos 2 dentinhos inferiores esquerdos, os 2 molares. E a gente tem que levar em consideração também que o molar é um dente de mastigação, né, é um dente que vai ajudar na mastigação do alimento, a triturar esse alimento para deglutição. Então, a perda de 2 molares nessa região começa a comprometer também o balanceio da mastigação dessa paciente, porque ela não tem 2 dentes molares aqui, começa a querer mastigar de um lado só, né, porque ali do outro lado ela tem os dentinhos, e isso começa também a desenvolver problemas musculares e articulares, porque começa a sobrecarregar mais uma ATM do que outra. Então, assim, a gente sabe que quando há a perda de um elemento dentário ou 2 elementos dentários, é importante sim procurar pela reabilitação, porque a gente sabe que a longo prazo, a médio e longo prazo, podem haver algumas mudanças na mordida desse paciente, pode haver também inclinação dentária, um dente querer fechar aquele espaço, acaba deitando,
enfim, alguns outros problemas que podem bagunçar toda a mordida, toda a arcada, e aí pode levar a outros problemas maiores. Então, essa é a principal importância, a principal indicação de pensar numa reabilitação. E o mais indicado, o mais ideal, o mais confortável nesses casos é a reabilitação com implantes, principalmente no caso dessa paciente, que foram perdidos 2 elementos só, os outros dentes ela tem todos, tá? E a gente sabe que existe a possibilidade de uma confecção de uma prótese removível, que é aquela prótese de tirar, para higienizar, até para dormir. Só que existe um certo desconforto no uso desse tipo de prótese, porque ela acaba tendo que apoiar em outros dentes. Então, assim, no caso de ausências muito pontuais, o mais indicado mesmo é a implantodontia, porque o implante vai substituir aquele dentinho, vai devolver a oclusão do paciente de uma forma que não vai gerar um desconforto no paciente para falar, para comer, para mastigar. Então, esse foi o caso que a gente operou hoje. Eu vou mostrar agora a radiografia panorâmica para explicar como foi a conduta deste caso, tá bom? Bom, essa é a radiografia da paciente, tá? Ela perdeu este molar inferior, certo? Porque o dente realmente já tinha uma trinca na região de furca, já dava para ver uma trinca no exame clínico. Então, era um dente que, embora tivesse uma raiz longa, já não tinha mais condições de reabilitação. Tá? Então foi optado por fazer a extração. Essa paciente ela fez a extração desse dente em torno de 6 meses atrás. No momento da extração, para a gente preservar a estrutura óssea aqui nessa região, a gente fez um procedimento de enxertia, né? O procedimento de enxertia foi utilizado biomaterial sintético, tá? Utilizamos hidroxiapatita para preencher esse alvéolo, e membrana de colágeno, para manter a espessura óssea, para não ter uma reabsorção óssea muito acentuada aqui nessa região, para viabilizar a instalação de implante num segundo momento, que foi o que nós fizemos agora. Então aqui nós temos a radiografia pós-operatória, como eu falei, aqui na região direita a paciente tem todos os dentinhos em oclusão, tudo bonitinho. Tem algumas questões clínicas também que ela está em tratamento, mas nós vamos se ater aqui à região da implantação, que é a reabilitação que nós fizemos. Então o que acontece? A gente consegue ver até a sombra do alvéolo aí, né, do encaixezinho das raízes. Então a gente conseguiu aí um resultado favorável. A gente confirmou isso através do exame tomográfico, que é o exame ideal para avaliar a espessura óssea, tá certo? Mas a gente manteve osso depois da enxertia, então são alguns cuidados, alguns critérios que a gente tem que tomar quando a gente vai fazer a implantação no segundo tempo cirúrgico, que é para a gente não perder a estrutura óssea e viabilizar aí a instalação de implante no segundo tempo. Então foi realizado 2 implantes, tá? O implante na região de primeiro molar e segundo molar. Nós optamos por fazer implante aqui nessa região, justamente para evitar que haja a extrusão desses 2 dentes, né? Que esses 2 dentes venham a descer, buscando contato com os 2 dentes inferiores, e acabe havendo aí uma exposição radicular aqui, que possa virar nicho de retenção de tártaro e prejudicar esses 2 dentes que estão em função. Então nós fizemos aqui a reabilitação com 2 implantes nessa região. Depois eu vou mostrar para vocês uma radiografia pós-operatória, para vocês verem como ficou a instalação dos implantes. E depois a gente mostra também o caso clínico finalizado, com as coroas instaladas, com a mordidinha toda ok, tá certo? Então esse foi o caso cirúrgico de hoje, que a gente operou. E esse foi o critério de indicação aí, né? A gente vê que ela tem toda uma estabilidade oclusal, pra gente não prejudicar isso daí, a gente fez essa implantação para ela poder reabilitar daqui 4 meses esses implantes. Então, como nós vimos o caso, né, foi feita a reabilitação com os implantes, foi uma cirurgia super tranquila, super rápida, em torno mais ou menos aí de 45 minutos a 50 minutos de cirurgia. É um procedimento tranquilo, tá certo? Simples. Pós-operatório é relativamente tranquilo também, tá? Tem que ter os cuidados pós-operatórios como qualquer outra cirurgia, mas é um pós-operatório tranquilo, não é nada extremamente doloroso ou que possa gerar um desconforto maior para o paciente. E a gente devolve aí a função mastigatória do paciente, então é o resultado mais favorável que a gente pode ter, devolver aí a função mastigatória e o paciente ter o conforto mastigatório aí sem desenvolver nenhum tipo de distúrbio depois, tá certo?
Então, hoje nós falamos sobre esse caso, né? Qual foi a indicação que nós tivemos para indicar implante nessa região, e quais os motivos pelos quais a gente indicou essa cirurgia. E qualquer dúvida que você tiver, não deixa de se inscrever no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram, vai lá no nosso Instagram, @Indústria do Sorriso, segue a gente lá, segue a gente no Facebook também. Nós temos sempre publicado casos diferentes nas redes sociais e a gente fica aberto aí a novas questões e novas dúvidas, tá certo? Então é isso aí, um beijão!